Nessa edição de Agricultura BR, nós vamos falar a respeito do mercado do milho e como que a segunda safra e as expectativas de produção pressionam os preços do cereal. Também vamos falar de soja, os efeitos no mercado de petróleo, também de dólar e tudo aquilo que está relacionado diretamente com a guerra comercial que aparentemente, apesar das conversas, está longe de ser resolvida. Vamos falar também na edição de hoje do mercado de café e se essa estimativa um pouco maior para a produção brasileira de café, se ela é capaz de lidar com o déficit do produto que há aqui no Brasil, que é o maior produtor global de café. São alguns dos assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 7 de maio. Que bom que você está conosco e acompanha a partir de agora as notícias, informações do agronegócio pelas parabólicas no Brasil, também países vizinhos, pela NET Claro TV, pelos canais 190 e 690 em todo o Brasil, na Sky também 165 e 565, onde você estiver pelo nosso portal sba1.com ou canaldoboi.com.br. Lá tem notícias, reportagens, informações, entrevistas, participação de analistas de mercado, transmissão do Agrocanal, do Canal do Boi, claro, a agenda de leilões do SBA. Você também pode seguir o perfil oficial do Canal do Boi no YouTube, no Facebook, no Instagram, fica sempre muito bem informado. E se estiver no Paraguai, você já sabe, você acompanha o Canal do Boi também pela Anel TV, TV por assinatura. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. A Agricultura BR começa esta edição falando a respeito de milho, de soja e para falar a respeito dos temas, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Enio Fernandes, que participa conosco lá de Rio Verde, no estado de Goiás, trazendo aqui os destaques para nós aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Enio, começando falando a respeito de milho, nós tivemos algumas precipitações chuvosas importantes em estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul, parte do estado do Paraná, também uma parte de São Paulo, e isso mudou um pouco os cenários que estavam vindo para milho em regiões que estavam com algum estresse hídrico no solo e também resultou impactos no mercado. Como é que o mercado do milho vai reagindo frente a uma segunda safra que começa a ser enxergada maior? Boa tarde, seja bem-vindo. Fabiano, é um prazer estar aqui com você, estar aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, sempre bom trocar ideia com vocês. Vamos lá, mudou muito, né? Mudou muito. Nós tivemos um abril muito chuvoso no Cerrado. Logicamente, não existe safra perfeita, nós tivemos problemas pontuais no Paraná, problemas pontuais no MS, mas quando eu olho toda a safra, né? Toda a segunda safra brasileira de milho vai ser muito positiva, muita produtividade que os produtores estão conseguindo retirar do campo. É o trabalho intenso, produtores com alta tecnologia e a poderosa mãe natureza fazendo a sua parte, dando um resultado fantástico. Já tivemos uma boa produtividade na soja, agora o milho vem corar de novo com uma boa produtividade. O que isso traduz? Maior oferta. Maior oferta, preços mais baixos. Nós estávamos no final da temporada nossa, nós estamos já no final da nossa temporada, ou não tinha pouco milho estoque, os preços do milho spot subiram muito. Então, essa queda natural só reflete a oferta daqui a 30 dias. Então, é natural que isso aconteça, é natural que quando a safra chega, os preços cedam. Isso é completamente esperado. Os produtores fizeram hedges, protegeram parte da sua safra, garantindo parte das suas margens, mas como a produtividade está sendo esperada, né? Que ainda não começamos, né? Essa produtividade esperada está muito acima do que foi planejado lá atrás, ainda tem muito milho para vender e é natural que na colheita os preços cedam um pouco. Muito bem, Enio. Enio, e agora falando mais a respeito de soja, nós tivemos algumas movimentações importantes e hoje é uma quarta-feira relevante para o mercado, não só o mercado financeiro, já que nós temos
reunião e divulgação de taxas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também ao final do dia, chamada super quarta-feira. Aqui no Brasil se dá como certo que a gente terá uma taxa de juros maior. Mas o fato é que muita coisa tem movimentado esse mercado, entre elas o cenário das tarifas, a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, uma aproximação, pelo menos estão conversando representantes dos dois países, das duas principais potências econômicas, mas não parece, pelo menos as informações que chegam, não parecem estar caminhando, né, rapidamente para uma solução da questão, e o fator atinge os dois países negativamente. Também tivemos petróleo nesta semana, impactando diretamente soja, milho, óleo de soja, trigo também. Como é que está hoje, quando a gente olha para o mercado de commodities, agrícolas principalmente, como é que está a visão sobre esse aspecto? Porque muitos fatores que não são parâmetros desses mercados acabam afetando e muito a precificação. Fabiano, sua pergunta foi extremamente inteligente e ela mostra o tanto que o mercado hoje está sofisticado. Você falou a verdade, o petróleo é a principal commodity negociada no mundo, é a rainha das commodities. O petróleo caindo, ele sinaliza lá na frente que o mercado está temerário de que o mundo não vai ter forte crescimento mundial, de PIB, não vai gerar crescimento. Menor crescimento, menor demanda por petróleo, por isso os petróleos cederam. E isso aconteceu devido às discussões, às tarifações entre China e Estados Unidos. Esses aqui são os dois grandes polos puxadores de economia do mundo, né? Se nós tivermos um PIB algo no mundo perto de 85, 87 tri de dólar, o americano entrega 30, 29 tri de dólar, o chinês entrega 17 tri de dólar. Se você soma isso, grande parte do crescimento do mundo vem aqui. Se essas duas nações não crescem, é difícil o mundo crescer. Isso fez com que o preço do petróleo cedesse. O produtor de petróleo, a OPEP+, ela aumenta a produção de petróleo nesse momento e a pessoa menos desavisada deve pensar, mas se eles fizerem isso, eles vão ainda comprometer mais o preço. Mas por que eles fizeram isso? Para ele capturar o máximo de preço que ainda tem. Isso sinaliza que o preço pode ceder ainda mais. E isso contaminou a expectativa. Se eu tenho menor crescimento, eu tenho menor demanda, isso impacta soja, milho, trigo, carnes, impacta tudo, que a capacidade do mundo de gerar renda diminui. Por isso a gente está vendo os mercados todos tentarem se acomodar. E o ponto central é essa discussão entre China e Estados Unidos. Eu já falei aqui alguma vez, vou repetir, eu tenho quase que certeza absoluta que esse acordo vai sair. Eu não sei o time e quais são os termos, mas seria muito difícil para a China e Estados Unidos não fazerem um acordo. Vou te dar só um exemplo. Se você pegar a soja, 20% de toda a soja exportada norte-americana vai para a China. Mas não é só soja. 40% das exportações norte-americanas tem destino no país asiático. A interdependência desses dois países é muito alta. Então, quando eles se conflitam, eles não crescem. E eles não crescem, eles são são as duas economias mais fortes do mundo, eles contraem todo mundo. Então, esse acordo tem que sair por questão de sobrevivência do governo chinês e do governo americano. Só que a China se preparou para esse período. A tendência de Trump ganhar as eleições, desde que ele saiu, a China foi se preparando. Ela se preparou completamente? Não, porque é praticamente impossível você não depender de negociações amplas com os Estados Unidos da América. Mas ela está com uma certa proteção. E agora, os sinais dessa negociação estão assim, começando a iniciar. Quanto tempo vai durar essa negociação, nós não sabemos. A gente pode estimar o que vai sair de lá. Deve sair um grande favorecimento para a compra de commodities agrícolas norte-americanas, que são uma pauta importante dos Estados Unidos, mas longe de a gente ter detalhes de como vai acontecer. E segundo, se os chineses vão cumprir ou não. Lembro que no conflito passado eles assinaram um protocolo de intenção de compra, ao final não cumpriram tudo. Aí, dentro desse cenário, que a gente falou de tanta sofisticação e que não tem muita coisa a ver com o mercado de commodities agrícolas, nós estamos no momento de plantio na América do Norte. Na semana que vem, os americanos já devem ter plantado quase 70% do milho, já plantaram 40%. O plantio da soja é muito adiantado também. E nós vamos entrar no mercado climático.
Ou seja, além das questões fora mercado, eu tenho todo o mercado da soja, eu tenho todo o mercado primário sobre a mesa. E lembrando que na semana que vem nós temos um relatório de oferta e demanda mundial. Tem muita coisa junto no mesmo momento agora, todas interligadas. Então o momento é de muita cautela. Se você tomar decisões precipitadas, você pode se arrepender. Falando sobre como que o Brasil se insere com a soja, evidentemente, dentro desse conflito. Se a gente olhar para o histórico curto de 2025, nós vimos um começo de ano, janeiro, fevereiro, com China comprando muita soja, mas muita mesmo, dos Estados Unidos. O Brasil não tinha soja. Depois eles invertem esse cenário e começam a comprar mais intensamente, com grandes volumes no Brasil. Mostra que precisava de soja e mostra também que já também antecipava um conflito com os Estados Unidos, como você acabou de nos explicar. Mas o fato é que tivemos uma aceleração, as expectativas melhoraram. Quando veio aqueles anúncios no dia 2 de abril, o dólar disparou, o preço ficou muito melhor em reais aqui no Brasil. A gente teve um grande volume de soja comercializado. Então, pensando na questão do momento, do time em que China compra do Brasil e quando ela não compra dos Estados Unidos, e pensando também que ela estaria aqui presente de qualquer forma, esse momento até agora, ele de fato acelerou um aumento nas compras chinesas junto ao Brasil, ou está dentro daquilo que era esperado, né? Porque o preço em reais com certeza melhorou tanto que a gente teve um dólar mais alto. Mas isso representou o conflito até agora, um preço mais alto em reais em determinado momento ou um aumento realmente da demanda chinesa por soja brasileira. Pensando também que os prêmios estão recuando, isso já significa também uma estabilidade nessa demanda. O seu ponto é muito importante e a gente tem que explicar. Queria lembrar um pouco que a gente teve um pequeno atraso na semeadura da soja lá atrás, um pequeno atraso. Esse atraso, consequentemente, atrasou a soja chegar no mercado. Quando ela chegou no mercado, as indústrias locais para fazer farelo e óleo pagaram prêmios muito melhores que a exportação. Então chegou num determinado momento, eu tinha navio chegando aos portos e eu tinha uma grande demanda de mercado interno para fazer essas fábricas rodarem para produzirem farelo e óleo e capturar as margens que o farelo e óleo estavam sinalizando, estavam entregando. Então tinha uma disputa entre mercado interno e mercado externo com pouca soja chegando. E os produtores reticentes com vendas. Isso fez os prêmios subirem, porque eu precisava retirar essa soja da mão dos produtores. Tinham contratos a serem cumpridos de take or pay, contratos logísticos nos portos que precisavam ser cumpridos. Um navio parado gera um custo extremamente alto e as plantas estavam precisando. Nós agora estamos com 98% de toda a soja brasileira colhida, quer dizer, 98% da soja já saiu do campo, já está em algum armazém, já está em alguma localidade. Essa primeira demanda foi abastecida. Nós tivemos sim uma concentração de comercialização, tanto é que os prêmios subiram. Aí eu tive prêmio favorecendo, Chicago ainda acima de $10 e eu tinha dólar valorizado. Essa conjuntura fez os produtores acelerarem a venda para construir em caixa. De um tempo para cá, de alguns dias para cá, a comercialização parou muito no Brasil, porque os prêmios cederam, que a demanda imediata, momentânea de soja deu uma diminuída. Os prêmios cederam, o dólar está caindo. Por que o dólar está caindo? Você já deu um sinal, né? O Copom, o Comitê de Política Monetária Brasileira, deve aumentar a nossa taxa Selic hoje para 14,75%. E do outro lado da mesa, nós temos o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que deve manter as taxas de juros em 4,25% e 4,5%. Quando eu faço essa conta, um spread quase de 10% ou 10% que seja, favorece bastante o carry. Eu pegar dinheiro nos Estados Unidos emprestado e aplicar aqui no Brasil e ganhar essa diferença de taxa. Então, a entrada de capital, por uma questão financeira, é favorável. A entrada e a necessidade de comercialização da safra também é favorável, fez o dólar descer. Então, eu tenho uma acomodação do prêmio, uma acomodação do dólar. Agora, quando eu olho a comercialização total, nós devemos estar perto de 65%, 66% da soja comercializada. Se você fizer uma média dos últimos 8, 10 anos, até o dia 15 do 6, 15 do 6 aproximadamente, é bem esse número, 65% da soja a gente comercializa no primeiro semestre
e o restante no segundo. Nós tivemos uma concentração, mas nós não tivemos uma transformação gigantesca no percentual a ser comercializado. Lógico que a safra é maior, safra sendo maior, isso traduz em números maiores de comercialização. E eu acredito que a China ainda vai continuar bastante ativa daqui para o final do ano, comprando soja brasileira até a soja norte-americana chegar. E lembro, a soja norte-americana é uma possibilidade, nós estamos plantando. Nós temos que ver o que a mãe natureza vai nos ofertar para o meio oeste norte-americano. Tá certo. Enio Fernandes, muito obrigado pela sua participação no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Fabiano Reis, uma ótima tarde, um abraço a todos do Agricultura BR, um abraço a todos do Canal do Boi. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Enio, participando conosco, sempre trazendo informações muito importantes para o produtor rural, para o sojicultor, para o produtor de milho. Já que falamos tanto de soja, nós temos recuperação em soja na Bolsa de Chicago hoje, ou pelo menos tinha, né? Frente a uma semana que começou com números negativos, essa quarta-feira abriam os mercados com mercado em positivo. Ele até vem positivo agora, mas bem menos do que estava há algum tempo, né, atrás, antes do Agricultura BR entrar no ar. Posição de julho vem a 10 dólares, 42 centes mais 2 bushel, vem com alta de 0,09%. Agosto, 10 dólares, 38 centes mais 3 bushel, alta de 0,21%. Setembro, 10 dólares, 19 centes o bushel, com alta de 0,34%. Em novembro, 10 dólares, 23 centes mais 5 bushel, alta de 0,41%. São os números que eu destaco com soja em Chicago. Já aproveito para destacar dólar. Hoje tem muita visão sobre dólar, porque estamos na super quarta, né? Não há expectativa de mudança de taxa de juros nos Estados Unidos, mas há muita expectativa em relação ao seu relatório. Aqui no Brasil é praticamente certo. Eu estava dizendo que 9 em cada 10 economistas afirmam que hoje a taxa de juros vai ter uma alta de meio ponto percentual e deve atingir 14,75%. Dá uma olhada comigo como é que está o dólar aqui no Brasil, como é que está a moeda norte-americana. Nós temos alta, o dólar vai subindo neste momento, acompanhando também o cenário internacional. Dólar aqui no Brasil, que ontem já alcançava 5,70, agora vai para 5,74, alta de 0,54%. O indicador do dólar, ou dólar index, que é o dólar comparado às principais moedas do mundo, sobe 0,30% e chega a 99,345 pontos, ou 99.345 pontos, é como vai vindo o dólar index neste momento, pegando aí os números globais. Você acompanha comigo agora como é que está a referência do preço da soja nos portos brasileiros. Você tem na tela aqui soja em Paranaguá e Santos, com o valor de Santos na referência a R$ 136,00 a saca de 60 quilos. Em Paranaguá, R$ 135,50 a saca. Entregue em junho, recebe em julho, de acordo com os amigos da Grãos Corretora. Olha só, quem é produtor rural, proprietário de terras nas chamadas regiões de fronteira no Brasil, já recebeu notificação, já deve ter visto isso aqui no Canal do Boi, essa informação, pelas federações de agricultura, que precisa fazer a ratificação das áreas. Mas essa tarefa não é nada simples. Essas chamadas áreas de fronteira ou região de fronteira representam 128 milhões de hectares. Temos uma área muito grande. 15% do território nacional são os números que a gente tem aqui. E esses 128 milhões de hectares estão em risco. Qual que é o risco dele? Essas terras passarem a ser do governo federal, da União. Por quê? Porque eles estão exigindo essa ratificação. E essa ratificação, ela tem que ser feita até o dia 26 de outubro. Quem não é da área de fronteira pode não estar entendendo muito o que eu estou querendo dizer. Basicamente, é pegar aquela cadeia dominial da propriedade, das áreas, que tem muitas vezes séculos, e fazer a declaração. Só que você tem processos cartorários, cartórios que deixaram de existir,
cartórios, que tiveram documentos que incendiaram e por aí vai. E esse prazo, até outubro, né, até o dia 26 de outubro de 2025, é curtíssimo. E já se sabe que muitos produtores, muitos mesmos, não vão conseguir fazer essa ratificação. Com isso, um projeto foi proposto ano passado, um projeto do deputado Tião Medeiros, ele que é do PP do estado do Paraná, que esteve na frente parlamentar da agropecuária, ele é um dos membros da FPA e falou a respeito da importância do andamento deste projeto para a defesa dos interesses desses proprietários e, de certo modo, de toda a produção rural brasileira. Confira. O projeto que regula essa questão e ratifica os imóveis na faixa de fronteira, ele é super importante, porque o prazo já está chegando ao final, e não havendo a ratificação desses imóveis, as pessoas que não fizeram terão seus títulos anulados, e isso retorna para a União. Ou seja, você que tem a sua propriedade e não está ratificada, você perde a sua propriedade, e esse título vai voltar para a titularidade da União Federal. Então, é um problema gravíssimo. Nós estamos falando de 150 quilômetros a partir da fronteira, né, de toda a linha de fronteira, o que implica em dizer em 15% do território nacional, ou seja, 128 milhões de hectares, é uma área imensa, gigante, que a título de comparação, ela pode ser considerada o mesmo território da Alemanha, França e Itália, juntas, somadas. Então, nós estamos falando de um território imenso, que está hoje num nível de insegurança jurídica tremendo, né, e que a gente quer colocar isso em situação de regularidade. A gente quer criar condições para que o produtor regularize a sua situação num prazo mais adequado, portanto, o projeto a longo prazo, cria o fluxo cartorial para que isso aconteça, cria regras claras e objetivas para que todos os estados possam segui-las e não para que cada estado faça como queira e cada cartório exija documentação diversa. Isso é um absurdo, isso é o fruto da insegurança que a gente quer exatamente afastar. Então, trazendo luz para esse tema, trazendo regra e clareza e alongando o prazo. Ainda existe a questão das pequenas propriedades que têm um custo elevado para fazer o seu georreferenciamento e que não podem bancar isso, mas que na lei assegurou a garantia e a isenção desse custo. Muito embora esteja assegurado na lei desde 2015, o governo federal não regulamentou e não disse de onde vem o recurso. Portanto, na prática, isso nunca aconteceu. Agora, esse mesmo governo que garantiu a isenção, né, desse direito aos pequenos proprietários, de modos pequenos, e não disse de onde vem o dinheiro para fazer frente a isso, cobra desse pequeno proprietário um georreferenciamento que ele disse que seria isento e não foi até então na prática. Então, essas incongruências, essas incoerências é que a gente quer derrubar, a gente quer superar isso com clareza, com transparência, com segurança jurídica, numa nova lei, deixando o produtor seguro de que não perderá sua propriedade, e de que não será prejudicado. A gente está falando de muita gente que trabalha, que produz, em alguns casos que estão em áreas consolidadas há décadas, e há casos até de século, por isso uma preocupação muito grande, uma vez que o prazo se encerra no ano de 2025. E a gente quer, então, aprovar o quanto antes essa norma, antes de outubro de 25, que é o prazo estabelecido na lei. Há muita expectativa para a aprovação desse projeto de lei. É importante que ele é fundamental que esse projeto seja aprovado, porque o impacto de chegar ao dia 26 de outubro, no dia 27, né, quando a gente vai ter aquele monte de propriedades que não conseguiram fazer, talvez a maioria delas não consiga fazer essa ratificação, os resultados podem ser desastrosos para esses proprietários. Então é importante que esse projeto seja aprovado. Entretanto, o que nós temos até agora? Que o senhor tem, se tem propriedade na região de fronteira, que o senhor ratifique. Nós temos fronteira aí em diversos estados brasileiros, eu não lembro de cabeça o número de estados, mas são muitos estados que fazem fronteira com algum país. Mas o que eu lembro, e eu tenho convicção, é que 2 federações de agricultura têm cartilhas montadas, cartilhas que instruem o produtor rural a fazer essa ratificação diária. Então você vai fazer o seguinte, você vai abrir a sua página aí no seu celular, no seu computador,
no seu tablet, você vai colocar lá naquele sistema de busca que todo mundo usa, você vai colocar o nome FARSUL, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, ou Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, FAMASUL. As duas federações desenvolveram cartilhas para lidar com essa questão da ratificação. Então entra lá e tenta fazer esse processo, busque informações, vai ter que procurar, a essa altura, vai ter que procurar também uma consultoria jurídica, porque não está nada fácil essas ações com os cartórios que têm essas cadeias que precisam ser levantadas. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco o assunto é milho, é previsão do tempo, você vai acompanhar tudo por aqui no Agricultura BR, que volta já. Agricultura BR te apresenta a bela imagem de Farroupilha, lá no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí uma imagem da praça, da Igreja Matriz de Farroupilha, que tem neste momento tarde ensolarada, né, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Farroupilha tem agora a temperatura em 23 graus Celsius. Um grande abraço a todo mundo em Farroupilha. Que bonita imagem que nós temos por lá agora, né, nesse começo de tarde. Já que falamos de Farroupilha no Rio Grande do Sul, nós vamos falar também a respeito de clima, colheita de arroz lá no Rio Grande do Sul e também a previsão do tempo para todo o país. Quem fala sobre esse assunto aqui no Agricultura BR é Débora Oliveira. Boa tarde, Débora. Oi, Fabiano. Muito boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. E eu começo a minha participação de hoje falando da colheita do arroz no Rio Grande do Sul, que já caminha para os estágios finais. O bom avanço dos trabalhos no estado gaúcho se deve a esse predomínio de um tempo bem mais firme e seco, como podemos observar nesse mapa que mostra a situação da água no solo no estado gaúcho, que fez aí com que a colheita avançasse mais rapidamente, conforme o último boletim divulgado pela Conab no dia 5 de maio. Na região central, 79% da área já foi colhida, enquanto que nas demais áreas da região a operação superou os 95% da área, com produtividades dentro do esperado. Ao longo dos próximos dias, as áreas de instabilidades voltarão a provocar temporais mais expressivos em boa parte do estado gaúcho, especialmente na faixa mais ao sul, por conta da atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que organiza esse transporte de umidade vindo da Amazônia em direção à região e também à frente fria. O risco para temporais é elevado em todo o estado, principalmente na metade sul, onde não se descartam fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo, que pode paralisar os trabalhos no campo. Os volumes previstos podem superar até mesmo os 200 milímetros, paralisando momentaneamente as atividades agrícolas e, claro, provocando sim transtornos pontuais em lavouras em fase de colheita, como é o caso do arroz. Em Santa Catarina e no Paraná, a chuva vai cair com menor intensidade devido ao deslocamento do sistema frontal. Agora, com relação ao Brasil Central, temos o estabelecimento de um bloqueio atmosférico que segue mantendo este tempo mais firme, tanto no Brasil Central, como principalmente também na região nordestina, que vai seguir com tempo firme, temperaturas elevadas durante as tardes e chuva muito isolada por partes do Sudeste, Centro-Oeste e Mato Piba, beneficiando os trabalhos em campo. Até o final da primeira quinzena do mês de maio, o tempo deve sim seguir mais firme e predominando sobre boa parte do Brasil, como vemos neste mapa com uma previsão um pouco mais estendida, contribuindo principalmente para o avanço das colheitas. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, a chuva volta a reduzir e o sol a predominar, favorecendo a colheita do arroz e da soja no estado gaúcho. No Mato Piba, pouca chuva é prevista, o que ainda mantém em restrição hídrica as lavouras de milho segunda safra. No Mato Grosso e em Goiás, previsão de uma chuva muito isolada neste período e com baixo volume acumulado, beneficiando as lavouras de algodão que estão entrando em fase de maturação. Fabiana, esses foram os principais destaques da previsão do tempo. Eu volto com você. Obrigado, Débora. Uma ótima tarde a você. Por aqui você confere conosco como é que estão as cotações do arroz. Veja.
do arroz, falamos agora a respeito de milho. Você acompanha comigo os números do mercado. Logo na abertura, eu conversava com o Enio Fernandes a respeito das expectativas melhores para a colheita na segunda safra, que mexem totalmente com o preço, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico. Confira agora conosco como é que a B3, como é que o mercado futuro tem precificado o milho, que vem num acumulado semanal de muitas quedas e hoje não é diferente. Milho segue caindo. Não tem parâmetros, né? A gente não tem argumento para que milho tenha sustentação de preços, até porque a pressão dessa safra maior que está se apresentando, ela faz com que o preço ceda. Então, olha só, posição de julho vem a R$ 64,83 a saca, queda de 0,71%. Setembro, R$ 65,70 por saca de 60 quilos, queda de 1%. Novembro, R$ 68,16 a saca, queda de 0,71%. E janeiro, R$ 70,95 por saca, com queda de 0,81%. São os números que eu destaco agora com milho na B3 perdendo força, né? Vamos dar uma olhada agora como é que o milho nos portos vai sendo precificado. Você tem aqui comigo as posições em curto prazo, nos portos, né? Porto de Santos e Paranaguá tem valores iguais, R$ 70,50. Melhorou um pouco, se você acompanha o programa todo dia, melhorou ali 50 centavos em Santos e R$ 1 em Paranaguá, para entrega em julho e agosto, por conta do dólar. O dólar subiu e aí a gente tem esse efeito. E a estiagem começou no estado de Goiás e isso faz com que o produtor rural tenha que dobrar a sua atenção sobre os fatores de produção e recursos hídricos da fazenda. É o que nos conta Ana Paula Bellini. O mês de maio marca o início do período seco aqui no estado de Goiás, com redução das chuvas, aumento das temperaturas e queda na umidade do ar. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, esse cenário exige atenção redobrada do setor produtivo, especialmente na proteção dos mananciais e no combate às queimadas. A partir de agora, o órgão passa a monitorar os dias consecutivos sem chuva significativa, o que serve como ferramenta para orientar ações preventivas e reduzir os impactos no campo. No sudoeste goiano, que é a nossa maior região produtora de grãos, a previsão entre os dias 5 e 9 é de tempo estável, com sol e poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre 15 e 17 graus pela manhã e passar dos 32 graus à tarde, chegando aos 35. A umidade relativa do ar segue em queda, com índices abaixo de 50%, o que já exige cuidados especiais. Esse ambiente seco aumenta o risco de incêndios em áreas rurais e pastagens, trazendo prejuízos ambientais e produtivos. A expectativa é de que o tempo seco se prolongue até setembro, como é típico do clima aqui no estado de Goiás. De Goiânia, Goiás, Ana Paula Bellini. E com o objetivo de diminuir os focos de incêndios em propriedades rurais e também florestas, foi lançada a 13ª campanha contra o fogo, que foca na prevenção deste tipo de incidente no estado de Mato Grosso do Sul. Quem esteve lá e nos fala um pouco a respeito de como que a campanha funciona e também a quantidade de incêndios que já foram evitados é a repórter Kaile Rodrigues. Em 2024, o Mato Grosso do Sul registrou 11.993 focos de calor e uma área queimada superior a 2 milhões de hectares. Durante o lançamento da campanha liderada pela Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, que tem a intenção de conscientizar toda a população sobre a necessidade de não atear fogo em áreas, terrenos, pastagens, foi mencionado sobre o que tem sido deixado de queimar com as campanhas informativas. Às vezes a gente tem dados e números do que queimou.
O importante é dizer o que nós deixamos de queimar em função de todo esse trabalho, de toda essa equipe que nós estamos, de todos esses envolvidos. O produtor rural que chega no fogo, nossas empresas que também estão lá ajudando, o corpo de bombeiros, principalmente, que está chegando. Acho que o importante é, se esse trabalho, se essa conscientização não acontecesse, talvez o prejuízo e o problema que a gente estaria tendo seria muito maior. Muito bom. Então, o fogo evitado, que é o que a gente não consegue mensurar, é o grande ganho da sociedade que a gente tem. No campo, os produtores rurais são os mais interessados na prevenção e combate aos incêndios. Afinal, os prejuízos causados à fauna, flora e às propriedades são significativos. O produtor rural, ele é, na verdade, o primeiro a estar combatendo esses focos de incêndio. Logo que depois chega, a gente avisa, somos um dos primeiros a estar chamando os corpos de bombeiro para tentar ajudar a acabar com esse foco. E outra, é muito simples de a gente imaginar os prejuízos que nós temos dentro da nossa propriedade, nós não vamos colocar fogo dentro da nossa casa, né, gente? Então, com certeza são N fatores, eu acho que tem dados que comprovam que a maioria dos focos de incêndio é na beira de rio, é na beira de estrada e não é causado pelo produtor rural. A iniciativa do evento reforça as ações contra os incêndios florestais e faz também um alerta sobre os riscos do período de estiagem que o estado do Mato Grosso do Sul vai passar ao longo dos meses. É realmente um trabalho muito difícil, mas a gente tem que chegar ao maior número possível de pessoas fazendo esse trabalho de preventivo, lembrando, né, o período seco agora, é aquele período em que acontece vento acima de 30 por hora, temperatura acima de 30 graus e umidade abaixo de 30%. Então são os pontos que indicam alto risco de incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, se comparado a outros anos, o estado tem apresentado redução nas áreas com incêndios florestais. Estamos entrando no 7º ano, tivemos já 6 anos seguidos de incêndios florestais intensos. Tivemos 2 anos, que foi 2020 e 2024, que foram os mais, onde queimaram-se mais, né? Mas vou dizer, 2024 os dados eram os mesmos de 2020, né, de quantidade de chuva, tivemos a maior seca do Rio Paraguai, histórica, e tivemos a metade das áreas queimadas. É o que nosso amigo falou, nós temos que mensurar o que não foi queimado, né? Então, ano passado, por mais que foi um ano talvez o mais difícil, nós conseguimos proteger pelo menos a metade do que foi queimado, pelo menos no Pantanal do ano, comparando a 2020. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E que sempre é uma preocupação, um dos fatores que trazem uma expectativa melhor para 2025 são as chuvas que ocorreram na chamada Bacia Pantaneira, né, pensando principalmente em Pantanal. Choveu forte no Mato Grosso, choveu também muito bem em Mato Grosso do Sul, pelo menos nos últimos 20, 30 dias, mas essa chuva mais intensa, principalmente no Mato Grosso, desceu os rios, vieram para os pantanais do Mato Grosso do Sul e os rios têm, na régua, estão mais cheios, estão muito próximos ao limite, até tivemos alguns transbordamentos, né? Uma cheia, como a gente costumava ver no Pantanal, mas dá para dizer que nós tivemos um movimento de cheia, então entra nesse período mais seco com uma proteção um pouco melhor, o que é um fator muito positivo, além dos cuidados que precisam existir, não só nesses estados que se tem ali os incêndios acontecendo nos últimos anos, mas em qualquer parte do país. É importante evitar para não ter prejuízo e qualquer outro tipo de problema. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco o assunto é café por aqui. Daqui a pouco eu converso ao vivo com o Haroldo Bonfá. Vamos falar das expectativas de produção no Brasil e se essa produção no Brasil é suficiente para lidar com o déficit de café. São temas de logo mais no Agricultura BR, que volta em instantes. Agricultura BR de volta e nós temos imagens ao vivo de Vitória, no Espírito Santo, capital do Espírito Santo. Tem um dia muito bonito, a capital Vitória, neste momento. A tarde é de sol, sem previsão de chuvas neste momento, mas com algumas pancadas durante a noite. É esperado 11 milímetros hoje em Vitória. A temperatura está em 28 graus Celsius. Um grande abraço a todos os capixabas. Espírito Santo, que é o maior produtor de café Conilon do Brasil.
Então, um grande abraço a todos por aí. Um grande abraço também ao João Medeiros, que está nos acompanhando. E ele escreveu aqui que bonitas imagens do leilão lá do Pantanal da Inhacolândia, lá em Coxim. Vai ser no dia 18 de maio, João Medeiros. Então, você que é pecuarista aí no Paraná, está convidado a participar também desse grande evento, mais um grande leilão aqui pelo Canal do Boi, e que tem essas imagens magníficas lá do Pantanal da Inhacolândia. Mas o assunto agora nesse bloco é café. E para falar de café, nós vamos falar um pouco a respeito de déficit de café que existe no mundo, na oferta brasileira, os números que foram apresentados pela Conab em relação à produção. E para responder estas questões, conversamos agora ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá. Bonfá, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo ao Agricultura BR, no Canal do Boi. E Bonfá, os números da estatal brasileira mostram uma colheita em 2025 melhor do que a safra anterior. Entretanto, a questão é o equilíbrio de oferta e demanda. O que esses números nos contam no seu entendimento e que impactam lá no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Eu até estava dando uma olhadinha aqui para ver que número é esse, né? Essa é a segunda estimativa de safra da Conab. Eles estão chegando aí com um número de 55,6, vamos falar 56 milhões de sacas. Um número muito baixo para o Conilon, quase 19 milhões de sacas, quando o mercado está falando aí uns 23, 25 milhões. Eles estão dando aí um número de um arábica por volta aí dos 38 milhões. Esse número não está tão ruim, o pessoal realmente está falando aí, sim, de um problema que a gente já está acompanhando já há algum tempo, né? Mas a grande discussão, Fabiano, é que a matemática mais simples não fecha. Nós estamos aí exportando por volta aí de 46 milhões de sacas. Se nós estamos com um consumo interno de 22, 46 com 22, nós estamos falando aí em 68 milhões de sacas. E a Conab, né, está dando aí nessa segunda estimativa 56. Quer dizer, está muito distante da mínima realidade, né? Esse número da exportação de 46 é um fato. O 22 pode ser, sim, discutido, que não seja 22, que seja 20, né? Nós acreditamos em 22, tá? Mesmo assim, nós estamos falando aí em 66 milhões, bem diferente de 56. Então, trabalhar com esses números é difícil e você pode até falar assim, houve estoque de passagem e tal, mas esses números se repetem consistentemente abaixo do que o mercado fala. É uma judiação, a gente já discutiu isso muito aqui internamente, as entidades de classe também já se posicionaram sobre isso, mas, enfim, trabalhando nesses números, né, obviamente vai faltar muito café. Se nós voltarmos aí para um número que pode ser aí mais razoável, vamos falar aí 40 milhões de arábica e aí 22 de Conilon, né? Nós estamos falando aí 62 milhões, né? E deve sim atender às necessidades. O mercado precificou essa quebra do arábica, né? Principalmente. O mercado também precificou esse aumento razoável do Conilon a ocorrer, né? Precisa ser colhido esse número, né? E nós vemos isso como reflexos na Bolsa, tanto de Nova York como de Londres. O que acontece é que o mundo teve um soluço muito grande, principalmente o Vietnã, agora está se recuperando, né? E os preços estão se ajustando. A colheita do arábica só deve acontecer aí final de maio, começo de junho, né? Que é o normal nessa época do ano, e até lá, muita especulação e muita vontade de que tenha, assim, bastante café para ser comercializado. Haroldo, e num cenário como esse, o que o mercado conta? Porque a gente tem todas as questões internas, tem um comportamento
tem reclamação de cafeicultor. Agora há pouco estava olhando aqui os cafeicultores também reclamando a respeito de disposição de números. Então, como é que o mercado, neste momento, ele aponta? Porque a gente tem os consumidores internacionais tradicionais, tem novos consumidores que estão crescendo nos últimos anos de uma maneira um pouco mais rápida e que pode mudar, até em curto prazo, um pouco esses fundamentos. O que ele está dizendo para você agora? Bom, primeiro, nesse contexto atualíssimo, né, que a gente tem que considerar, tem as tarifas Trump, né? Que você, por exemplo, o café brasileiro será sobretaxado em 10% nos Estados Unidos, coisa que não ocorria, né? Você tem aí também outros mercados que estão sobretaxados para entrar nos Estados Unidos, lembrando que Estados Unidos hoje é o maior consumidor, né? Eu falei há pouco que o Brasil consome 23 milhões, os Estados Unidos consomem 26, 27 milhões de sacas por ano, né? Então, ele é um consumidor super importante e, com isso, ele está levando aí essa sobretaxação para o mercado interno. Pode sim que haja um efeito de diminuição, principalmente no conceito de qualidade, né? Onde que o americano compre um café mais competitivo e, com isso, ele possa manter aí o seu padrão de renda normal. No mundo inteiro, você lembrou muito bem, tem países aí, e a gente sempre deve mencionar a palavra China, né? Que é 1,3 bilhões de pessoas, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que podem ser potenciais consumidores de café, hoje consomem muito pouco. Nós estamos falando 6, 8 milhões, né? É muito pouco face a essa enormidade de população. Então, é um potencial muito grande. Eles têm um processo de aumento de renda gradativo e fantástico nesses últimos 10 anos, né? A gente está vendo isso. E essa preocupação deles de abrir novos mercados, tanto para eles venderem os produtos que eles não poderão comercializar por questão de preço nos Estados Unidos, vão vender, por exemplo, aqui para o Brasil. E o Brasil, por sua parte, vai ter o maior interesse em colocar novos produtos para alinhar a balança comercial. E um deles, obviamente, café, onde já tem aí esse processo embrionário, né, de vender café lá. Então, é uma grande oportunidade, tem sim esse espaço, somos competitivos e, com isso, acho que vai ter esse ano, dentro dessa safra um pouco menor, vai ter muito espaço aí para a gente conquistar esses espaços novos e mais competitivos, vamos chamar assim. Haroldo, vou aqui fazer uma analogia, porque o estoque de qualquer tipo de produto, ele é importante porque ele ajuda a regular precificação, né? Ele garante acesso de consumidores, né? Garante acesso que também não se tem uma disparada total de preços. E o café, ainda que haja tem que haver algum estoque pelo mundo, no Brasil, em Nova York, assim por diante, o estoque ficou muito menor. Tá? Nós temos uma sensibilidade muito maior neste momento a qualquer fator que aconteça no campo. É isso que vai determinando também a volatilidade do café, porque está sensível demais exatamente por não ter essa questão, e não devemos ter, ou demora para ter algumas safras para restabelecer algum estoque no mundo? Então, vamos só relembrar que quando os números que a gente tem hoje para estoque nos Estados Unidos, estoque na Europa, são de cafés certificados, ou seja, cafés muito bons, cafés de altíssima qualidade e que são comercializados em bolsa, né? Existe, por exemplo, a Japan Association, a Coffee Association, né, libera um estoque de café que eles têm lá. A European Coffee Federation também tem um estoque de café que eles liberam os dados para a gente analisar. E esses dados são, aspas, estáveis nesses últimos 2 anos, com preços muito anormais em termos de bolsa, né? Os cafés certificados, você tem toda a razão. Hoje eles estão abaixo aí de 900 mil sacas. Hoje está mais ou menos 830 mil sacas
de café certificado arábica, né? É muito pouco, chegou a ser 4 milhões. Mas com esses preços extremamente altos, o custo do dinheiro extremamente alto no mundo todo, né? Então as pessoas reduziram esses estoques, né? Estão comprando mais da mão para a boca. Tivemos aí, de novo, um soluço na parte de logística, já está mais equalizado, o sistema já está mais organizado e, com isso, diminuiu esse impacto. Ou seja, essa grande volatilidade que a gente vê durante o dia dos preços, provavelmente está nessas oportunidades que os grandes traders, os grandes torrefadores estão se aproveitando para comprar, aspas, na baixa, né? Para que eles tenham aí a sua entrega garantida. O volume continua sendo muito grande. O mundo consome aí acima de 170 milhões de sacas, né? Um número muito grande. Então, tem que ser distribuído e tem que ser todo esse café armazenado, preparado para chegar às prateleiras ao consumidor final. Toda essa logística tem toda uma engrenagem e o dinheiro, o preço é um ajuste desse volume. Mais café disponível, menos café disponível, aumenta ou diminui o preço. Então, está se ajustando. Vamos ter, sim, que conviver com números menores, uma vez que o Brasil vai ofertar menos café do que o usual, né? E, teoricamente, isso vai se ajustar aí em 2026, que nós estamos já aí imaginando que a safra brasileira, claro que é uma projeção precoce, claro, será boa ou muito boa, tanto para a arábica como para a conilon, face como a situação hoje da árvore, né, do cafeeiro brasileiro, como um todo, está muito bom. Então, a perspectiva é que os preços se ajustem em 2026 e, com isso, voltem a ter estoques mais normais. Os preços dos juros internacionais estão caindo no mundo todo, né? A Europa já reduziu o preço, a China agora recentemente também reduziu o custo do dinheiro para eles, né? O Brasil é uma exceção, ainda temos aí um caminho pela frente, mas vai se ajustar no longo prazo. No momento ainda não, teremos aí aumento de juros, provavelmente hoje a gente já saiba aí no final do pregão, né? E com isso, o mundo lá fora, tendo preços menores de estoques, vão assim voltar a recompor, né? Com preços mais competitivos, né? Vai ter café e vai ter café bom para todo mundo. Muito bem, Haroldo Bonfá, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Para todos nós, Fabiano, muito trabalho. Grande abraço. Grande abraço, obrigado, Haroldo Bonfá. E com as informações do Haroldo, eu vou encerrar essa edição de Agricultura BR. Nós vamos voltar às 16 horas no horário de Brasília com o fechamento do mercado. Você, antes de encerrar a Agricultura BR, vai acompanhar as informações de um importante parceiro do canal do Boi. A todos uma boa tarde, um grande abraço e até mais!